Nessa aula, nós vamos falar do desenvolvimento embrionário. Vamos começar falando da embriogênese, dos tipos de óvulo e de segmentação, dos tipos de desenvolvimento e o local de desenvolvimento. A embriogênese, na verdade, é o desenvolvimento embrionário. E nesse desenvolvimento, a gente vai ter a multiplicação, o crescimento e a diferenciação das células que vão formar os tecidos e os órgãos do embrião, o que a gente chama de organogênese. Na verdade, esse desenvolvimento do indivíduo, desde a formação do zigoto até a maturidade sexual, a gente chama de ontogênese. E esse processo começa com a segmentação ou clivagem. Isso significa as divisões iniciais da célula ovo, tá? E essas células, depois que essa divisão se inicia, vão dar origem aos blastômeros. Blastômeros, na verdade, são as células iniciais aí. À medida que vai ocorrendo essa segmentação, essa divisão das células a partir do zigoto ou da célula ovo, o processo ele vai caminhando para a formação da mórula. A mórula, na verdade, é uma esfera maciça formada pelos blastômeros. E esse nome vem porque ela lembra uma amora. O tipo de segmentação vai depender da quantidade de vitelo que está presente nesse ovo. Então a gente vê que o ovo ele pode estar dividido em dois polos. O polo animal, que é onde está o núcleo, e o polo vegetal, que é onde está o vitelo. Como o vitelo ele é inerte, ele vai dificultar a divisão, ele vai dificultar a segmentação. Então isso leva a gente à conclusão de que quanto maior for o vitelo, mais lenta vai ser a segmentação. Em relação à quantidade e à distribuição do vitelo, a gente pode classificar os ovos de 4 tipos. O primeiro a gente chama de oligolécito, também pode ser chamado de homolécito ou isolécito. Ele vai ter pouco vitelo distribuído de forma uniforme no citoplasma. É o ovo de muitos invertebrados marinhos, como o caso das esponjas, corais e estrelas do mar, e também é o ovo de quase todos os mamíferos. No caso dos mamíferos, o vitelo está praticamente ausente, por isso a gente pode chamar o ovo deles de alécito. O outro ovo, que é o heterolécito, mesolécito ou mediolécito, apresenta quantidade de vitelo intermediária entre a dos ovos oligolécitos e telolécitos. Ele vai concentrar o vitelo mais em um dos polos, e é o ovo presente em anfíbios, alguns peixes e alguns. O ovo telolécito, que também pode ser chamado de megalécito, apresenta o núcleo e o citoplasma formando um pequeno disco sobre uma quantidade muito grande de vitelo. Esse vitelo vai ocupar quase todo o volume da célula e está completamente separado do citoplasma. É o ovo que a gente encontra nos répteis, nas aves, nos moluscos cefalópodes, nos mamíferos ovíparos e na maioria dos peixes. E por último, nós temos aí o ovo centrolécito. Nesse caso, o vitelo ocupa a região central da célula e não vai se dividir. O núcleo vai se dividir várias vezes no interior desse vitelo e depois migra para a periferia, seguindo a divisão do citoplasma. É o ovo que a gente encontra na maioria dos artrópodes. Então aqui a gente pode ver um resumo, dos tipos de ovos. Então o oligolécito tem pouca quantidade de vitelo, os mesolécitos, que tem uma quantidade média, o telolécito, que tem uma quantidade grande, e o centrolécito, que também tem uma quantidade grande, só que ele vai estar ocupando o meio do ovo. No caso da segmentação, o ovo oligolécito, ele vai apresentar uma segmentação total ou holoblástica e igual, porque ele vai originar uma mórula com blastômeros de tamanho aproximadamente iguais. O ovo mesolécito vai ter a segmentação total e desigual, porque na região superior, que tem menos vitelo, vai haver uma divisão mais rápida e vai produzir células menores. Essas células menores a gente chama de micrômeros. E mais numerosas também
que as produzidas no polo vegetal, que a gente vai chamar de macrômeros. No ovo teloléstico, a segmentação é meroblástica ou parcial e discoidal, porque vai ocorrer apenas no polo animal e forma um pequeno disco de células encravadas na gema. Já o ovo centroléstico, aquele em que o vitelo ocupa a região central da célula, a segmentação é meroblástica e superficial. Em relação ao tipo de desenvolvimento, a gente pode simplificar isso da seguinte forma. Os indivíduos, como os répteis, as aves e os mamíferos, vão apresentar um desenvolvimento direto, porque durante o desenvolvimento desses indivíduos não existe larva, não existe fase larval. Já quando os ovos têm uma quantidade de vitelo inferior ao que a gente encontra no ovo dos répteis e das aves, o embrião ele não vai ter uma quantidade de alimento suficiente que ele vai receber da mãe. Então, eles vão formar filhotes com uma estrutura mais simples. Aí, eles vão formar as larvas e esse desenvolvimento é indireto. Então, no desenvolvimento indireto, há a formação de larvas. Em relação à fecundação, no caso aí, dos peixes, dos anfíbios, a fêmea ela vai lançar os óvulos na água e a fecundação ela vai ser externa. Nos animais que vão ter fecundação interna, como é o caso de alguns peixes, das aves, dos répteis e dos mamíferos, a produção de óvulos geralmente é menor, porque os embriões vão ficar protegidos. E aí, de acordo com o local de desenvolvimento do embrião, os animais eles podem ser classificados em ovíparos, em que a fêmea vai eliminar o ovo, e esse ovo vai se desenvolver no exterior do corpo dela, à custa das reservas nutritivas. É o que a gente vê nos répteis, nas aves e grande parte dos invertebrados. No caso, os ovovivíparos, o embrião ele vai se desenvolver no interior da fêmea, à custa das reservas nutritivas, sem nutrientes adicionais do corpo da mãe. Isso protege mais o embrião e o filhote já sai formado de dentro da mãe, como é o caso também de certos invertebrados, alguns peixes e determinados répteis. Já os vivíparos, o embrião absorve diretamente do sangue materno o alimento e o oxigênio para que ele consiga sobreviver. E ao mesmo tempo, ele vai eliminar as excretas através da placenta que vai ser formada no útero da mãe. Eles são representados tipicamente pelos mamíferos, como nós.